Vocês estão prontos para receber a palavra do Senhor? Amém? Queridos, eu estou muito animado. Nós entramos no mês em que nós estamos a trabalhar uma temática que fala sobre o poder da decisão. Uma série de mensagens que nós queremos trabalhar essa temática. Que nós, como cristãos, temos recursos bíblicos para nos posicionarmos de acordo com as verdades da palavra, e então acessarmos, alcançarmos tudo aquilo que Deus, pela palavra dele, já liberou para cada um de nós, para tudo aquilo que a palavra de Deus já escreveu, para que tenhamos conhecimento, então vivemos poderosamente tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, nós estamos muito felizes com aquilo que Deus tem falado já aos nossos corações. O nosso pastor, quando cá esteve 2 semanas atrás, abriu esse momento do mês da série de mensagem O Poder da Decisão. O pastor Alés ministrou uma palavra poderosa semana passada, e hoje eu quero trazer uma palavra que o título da mensagem é: Hoje decide o amanhã. O hoje decide o amanhã. E antes de entrar na mensagem, eu vou pedir para o pessoal expor algumas telas aqui que eu quero mostrar para vocês algumas verdades dentro de pesquisas de pessoas que fazem pesquisas, universidades, pessoas que realmente trabalham no campo do posicionamento das pessoas de um modo geral, os resultados de como o mundo anda com relação à capacidade de decidir, ou a procrastinação, ou a dúvida. Coloca a primeira tela, faz favor. O poder da decisão. O que nós temos aqui? Dados, estudos e impactos que moldam o futuro. A maioria das decisões, elas acontecem no automático. Então, estudos baseados na teoria dos dois sistemas, Kahneman, mostram que 90 a 95% das decisões diárias são rápidas, automáticas e baseadas em hábitos. 90 a 95%. 5 a 10% envolve reflexão profunda. Olha como esse número é baixo. De 5 a 10% das decisões que nós tomamos hoje envolvem um tempo em que nós paramos para pensar sobre as decisões que vamos tomar. 90 a 95% de toda a gente na Terra, isso é um número muito expressivo, tomam essa decisão automaticamente, muitas vezes, ou por circunstâncias, ou por outros contextos. Pode passar outra tela, por favor. Ainda nesse estudo, tempo médio para decisões importantes. Compra simples, segundos a minutos. Essas são chamadas as compras por impulso. Sabe aquela que você vai, né? Por exemplo, nós falamos assim, quando você vai no mercado, você precisa aprender. Se você for no mercado com fome, você vai comprar coisas que não estavam na sua lista. Sim ou não? Então, se você for no mercado com fome, você vai pegar sempre um item a mais. Por quê? Porque são compras, vamos dizer assim, entre aspas, simples, que você em minutos, segundos decide. Mudança de emprego, semana a meses. Casamento, meses a anos. Não é divorciar, é casar, tá, irmão? Porque divórcio na vida do crente não existe, irmão. Porque Deus é um Deus de reforma, Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de reconciliação, Deus é um Deus que muda o nosso coração de pedra e transforma num coração de carne. Amém? Então, quando fala sobre mudança aqui, com relação a casamento, é casar, projetar, caso quando, namoro quando, né, coisas do gênero. Grandes investimentos, dias a meses. Ninguém vai fazer um grande investimento, a compra de uma casa, impulsivamente, sem antes planejar, né? Mudanças espirituais profundas. Isso é bem interessante, extremamente variável. Extremamente variável não é positivo. Por quê? Porque não existe na vida do cristão, o que nos mostra a pesquisa, é que não existe na vida do cristão uma postura e um posicionamento equilibrado e constante para decidir crescer ainda mais, para decidir avançar. Então ele demora muito para responder algumas coisas com relação à vida espiritual. Ele demora muito a responder para com Deus, ele demora muito a responder para com o que Deus diz, para o que Deus comunica. Quanto maior o impacto, maior a tendência da demora. Então, essas questões todas, elas impactam, influenciam a nossa vida, ou a capacidade de nós decidirmos algo. Segue avante, por favor.
3, o peso da indecisão, a procrastinação decisória. 20 a 25% das pessoas têm padrão crônico de adiar decisões. Padrão crônico de adiar decisões. Ele diz que 20 a 25%. 30% mais em ambientes de liderança quando o risco percebido é alto. Quando um líder está numa posição de liderança, ele leva um tempo, né? Por causa dos riscos envolvidos, você, o homem da casa, né? Você acaba levando um tempo para decidir algumas coisas. Você acaba adiando, e às vezes coisas importantes que não podem ser adiadas, você leva um tempo, gasta muito tempo para fazê-lo, né? E isso é um problema. Qual o problema? As consequências da indecisão são aumento da ansiedade, perda de oportunidades, redução de confiança, deteriorização dos relacionamentos e menor crescimento financeiro. Isso tudo impacta nas nossas decisões. Quanto mais nós tardamos fazer movimentos ou decidirmos a respeito de coisas importantes das nossas vidas, né, mais tardio nós teremos resultados. Por favor, a próxima tela. Procrastinação. Quem são? População adulta no mundo. 20% da população adulta no mundo é um procrastinador crônico. Isso significa de 1,0 a 1 bilhão dos adultos no mundo são procrastinadores crônicos. Eles não fazem as coisas rapidamente, eles demoram para fazer as coisas. Procrastinam, vão empurrando com a barriga, né? Aquele velho jargão, vão empurrando com a barriga. Amanhã eu tiro esse negócio daqui, né? Amanhã eu troco a lâmpada, amanhã eu pinto a cerca, e daí o amanhã, alguns dizem assim, em agosto eu vou fazer isso. Aí a esposa, agosto? Agosto de Deus. Quando Deus quiser eu faço, né? Então vai empurrando a vida, não decide, e quase sempre os procrastinadores, agora eu vou trazer para o casamento. A procrastinação dentro da vida familiar é fruto do casal que não conversa. É fruto do marido e da mulher que não entram em acordo, porque o homem às vezes não toma decisão, procrastina, a mulher também não conversa com o seu marido, procrastina, os dois não conversam para entrar em acordo e vai empurrando a vida, né? Então, população adulta no mundo, em ambientes de estudo, 50 a 70% dos estudantes procrastinam regularmente. Sabe aquele filho, para quem tem filho, que ele chega depois da aula e tem que fazer o seu dever de casa, e ele empurra isso para 10 horas da noite, ele podia ter feito à tarde, e que você passa o dia todo, já fez a lição, como é que chama cá em Portugal? O DPC, já fez teu DPC, meu filho? TPC, trabalho para casa, tá bom, obrigado. Trabalho para casa. Já fez seu TPC, meu filho? Já vou fazer, mãe. E o já vou nunca vem, irmão. Nunca chego, já vou. Aí as mães ficam o quê, né? Ambiente profissional. De 15 a 25% relata adiar tarefas importantes regularmente. Tarefas importantes regularmente. Ou seja, os cenários que aumentam a procrastinação, né? Envolve dor, o benefício está mais distante, medo de errar, sobrecarga, muitas coisas envolvem esse processo. Então o que eu quero mostrar para você aqui, que decisão não é uma coisa periférica das nossas vidas. Todos os dias nós decidimos alguma coisa. Mesmo quando você não decide, você decidiu. Mesmo quando você não decide, você já decidiu. Se você não decidiu fazer uma mudança espiritual, se você não decidiu fazer uma mudança financeira, se você não decidiu fazer um ajuste familiar, se você não decidiu fazer qualquer coisa, você já decidiu. E nós precisamos entender que como cristãos, pode passar por favor então? Vamos lá. Toda decisão, ela é uma semeadura, entenda. Toda decisão, ela é uma semeadura.
Você tem que olhar para as tuas decisões como uma semente que você está a plantar. Então abra comigo em Gênesis capítulo 8, versículo 22, versículo 22, quero ler com você, vou tomar como base esse texto. Gênesis 8, 22. O que eu vou trazer hoje é, o hoje decide o amanhã. O hoje decide o amanhã. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esse texto ele vem após o dilúvio, que a família de Noé então sai do grande navio, do grande barco que Deus pediu para eles construírem. Eles saem, pisam no solo, Deus os abençoa, mas Deus fala com eles algo muito importante, após o grande dilúvio provocado pela iniquidade humana. O Senhor trouxe então uma ação direta contra a humanidade, pelo desvio do coração do homem. Então o Senhor ele vem com essa afirmação: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Eu quero que você preste atenção nisso, sementeira e ceifa, semear e colher. Enquanto existir terra, todos nós semearemos e colheremos, todos nós plantaremos e colheremos. E eu quero trazer isso para o aspecto das decisões. Toda decisão que nós tomamos constrói o nosso futuro. Toda decisão que tomamos define o nosso futuro. Hoje, o que você decide hoje vai afetar o teu futuro. O que você está a viver nesse exato momento é fruto das tuas decisões ontem, no passado. Portanto, se tu estás a viver algo que não seja bom hoje, foi porque talvez você tomaste uma decisão, talvez por emoção, talvez por circunstância, talvez pelo automático. Não houve um planejamento e, portanto, talvez exista alguma coisa que você esteja a viver que não anda tão bem assim. Mas eu quero trazer uma boa nova para o teu coração, amém? Você pode dizer assim: Deus tem uma boa nova para mim. Ele é um Deus de recomeço, que renova a sua graça e misericórdia na minha vida. Então o que eu quero dizer para você é, mesmo que você tenha tomado alguma decisão lá atrás, que está a impactar negativamente a tua vida, se hoje você decidir permitir Deus entrar na tua história, especificamente nas decisões que você vai fazer a partir de hoje, algo novo vai acontecer a teu favor. Porque você vai contar, e você vai contar com o favor de Deus, e você vai ver o favor de Deus agir sobre a tua vida. Amém? Amém? Ou seja, quando Deus traz essa mensagem que haverá sementeira e ceifa, estações como frio e calor, verão e inverno, dia e noite, haverão estações, nós passaremos por estações, e o texto está implícito, que toda semeadura e ceifa é parte de um processo de estações. Então você precisa entender que você está a viver nesse exato momento uma estação. E você precisa perceber se a estação que você está a viver nesse exato momento é uma estação favorável ou não. E você precisa perceber, se é uma estação favorável, então é tempo de fazer boas semeaduras. É tempo de tomar boas decisões. É tempo de incluir a Deus nas suas decisões, para que Ele envie chuva, bênção sobre as tuas decisões. Se o tempo não é favorável e talvez você se encontre num momento de grande pressão, também é tempo de você tomar decisões, pedindo que o Senhor entre
entre na tua vida, na tua casa, para que Ele te dê sabedoria para viver uma transição de tempos de pressão, de uma estação de pressão para uma estação de favor. Ou seja, você precisa nessa manhã, e abra o seu coração para isso, foi o que eu mais clamei diante de Deus, que Deus abrisse os nossos ouvidos, os nossos corações, que nós não tenhamos nessa manhã um coração empedernido, duro, mas que o nosso coração esteja quebrantado para ouvir e corresponder à palavra do Senhor. Então abra o seu coração para escutar, porque Deus também fez uma decisão no versículo 21. E há uma razão porque Deus fez essa decisão. Olha o que o versículo 21 do texto diz. Gênesis 8, 21, diz assim: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Ele diz, não tornarei. O Senhor falou assim, eu decido, eu não vou mais fazer como eu fiz na geração de Noé. Por quê? Porque eu estabeleço que enquanto, aí vem o texto, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, não deixará de haver estações. E a razão pela qual, a decisão implícita por detrás do texto do verso 28, que Deus também toma, porque queridos, quando Deus determina, haverão estações, haverão sementeira e ceifa, Deus está implicitamente decidindo algo. Qual é a decisão que Deus está a fazer aqui por detrás do texto? Deus decidiu colocar na minha e na sua mão o que nós vamos colher, que é fruto do nosso plantio. Porque lá atrás, Deus, Ele decidiu exterminar o homem da face da terra. Foi uma decisão soberana, foi uma decisão do Senhor exterminar o homem da terra. O homem não teve a oportunidade de se defender. Deus decidiu que Ele julgaria a terra, e Ele decidiu e assim o fez. Mas nesse texto pós-dilúvio, o Senhor fala, eu também decido não fazer mais do mesmo modo, mas eu decido colocar na mão do homem o poder de colher aquilo que vai plantar, porque eu não quero que o homem diga para mim, o Senhor é culpado de eu estar a colher o que eu estou a colher, quando Ele mesmo fez uma semeadura que não devia ter sido feita. Implicitamente nesse texto, Ele está dizendo, toda a colheita que eu e você estamos a ter é fruto das nossas decisões, não é fruto do imperativo de Deus. É fruto do modo como nós correspondemos com a palavra de Deus. Então Deus literalmente nesse caso, Ele saiu de cena, Ele falou, quando os homens decidirem me obedecer, aí eu entrarei no jogo. Quando os homens decidirem ouvir a minha palavra e andar segundo a minha palavra, aí eu entrarei no jogo. Porque quando existe obediência, existe favor de Deus. Amém? É isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, querido. Cada um irá colher de acordo com o que semear. Deus está jogando a conta das nossas escolhas para nós. Dê essa boa notícia para o irmão que está do seu lado. Deus está jogando a conta da nossa colheita para nós mesmos. Ou seja, amado, não podemos brincar com isso. Nós não podemos simplesmente seguir a vida de qualquer modo. Então, toda decisão é uma semeadura. Toda decisão é uma semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas o texto continua dizendo, presta atenção, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Lembra que eu disse que Deus tomou uma decisão implícita quando Ele disse que enquanto houvesse terra haveria semeadura e
e ceifa, estações, e que no versículo anterior Deus não mais exterminaria, e que eu afirmei que Deus colocou nas nossas mãos o poder de colher segundo o que nós plantamos. Em Gálatas 6 o Senhor diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que é Deus não se zomba? O que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui com isso? O que ele quer nos dizer, amados, é mais ou menos assim: Deus colocou nas nossas mãos o poder de colher aquilo que semearmos, e não vai adiantar nós chorarmos diante de Deus pelas consequências das nossas escolhas, consequências impensadas, consequências que nós nem consultamos a Deus e fizemos algumas decisões porque nós achamos ser a melhor, e agora nós queremos que Deus faça parte da decisão que Ele nunca fez no início, quando nós decidimos fazer o que queríamos fazer. Então nessa manhã o Senhor está a nos chamar para esse lugar de entendimento claro e específico. Deus não entra onde Ele não é convidado. Deus não entra onde Ele não é chamado. Mas o nosso Deus, como cantamos há pouco, Ele está na porta batendo. Ei, deixa eu entrar e participar. Não é verdade? Deus é Deus de graça, de misericórdia, mas Ele não vai arrombar a porta do nosso coração para que nós o obedeçamos, ou para que Ele faça parte das nossas vidas. Nós já deveríamos, como cristãos, já alguns de nós já até muitos anos cristãos, ter entendido que Ele é o Senhor da nossa vida. E se Ele é o Senhor da nossa vida, então Ele deve ser consultado. Nós não mandamos mais no nosso nariz, nós não mandamos mais nas nossas decisões, nós não mandamos mais em nossas vidas. Ele nos comprou com o sangue dele, Ele é Senhor das nossas vidas. Então nós deveríamos ser maduros para entender que toda decisão que vamos tomar, o Senhor das nossas vidas, da nossa alma, precisa ser consultados. Porque se nós consultarmos ao Senhor, queridos, se nós permitirmos que Ele seja o nosso Senhor e trouxermos Ele para dentro das decisões que vamos ter, da semeadura que queremos semear, e envolver o nosso Deus nas decisões que vamos tomar, Ele, Deus, nos defenderá e nos dará capacidade para colher abundantemente mais do que nós semeamos. Amém? O texto fala sobre isso. Então, o que nós vimos no gráfico é que muitas decisões que fazemos são decididas no automático, outras pelas circunstâncias. E Deus não quer que nós façamos isso. Deus não quer que nós nos movamos pelo automático ou pela circunstância. Deus quer que nós nos movamos pelos princípios que Ele colocou para que sejamos abençoados. Por isso, amados, volto a enfatizar: o que você está a viver hoje é fruto das suas decisões de ontem, do seu passado. No entanto, é bem importante nós compreendermos isso. Não decidir não preserva o futuro, compromete-o. Quando nós decidimos simplesmente ficar como estamos, ou quando nós não decidimos incluir a Deus nas nossas decisões, quando nós decidimos não chamar a Deus para fazer parte das nossas decisões, nós estamos comprometendo o nosso futuro. Por isso, a questão aqui não é se nós vamos decidir ou não decidir, semear ou plantar. Porque, como eu disse no início, não decidir também é uma decisão. E o que o Senhor espera de nós é que nós não comprometamos o nosso futuro com decisões erradas. Amém? Isso me leva para o segundo tópico. O segundo tópico é: mude o modo como você decide as coisas. Mude o modo como você toma as tuas decisões. É importante. Mais do que eu saber que Deus precisa ser incluído, eu preciso também entender que o modo como eu tomo as minhas decisões também precisa ser alterado. Você lembra que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que ele fala sobre uma mudança de mente. Toda mudança de mente sugere-se mudança de padrão, sugere-se mudança de comportamento, sugere-se, no que eu estou a trazer hoje,
uma mudança no modo como nós decidimos as coisas. Eu quero, de maneira até muito específica, tratar isso. Escolha melhor a base das suas decisões. Se você quer fazer boas decisões, escolha melhor a base das suas decisões. Classifique melhor o modo como você decide. Entre o que é importante e o que não é importante. Às vezes nós estamos a dar valor para coisas não tão importantes, quando deveríamos dar valor para coisas realmente importantes. Por exemplo, quantos acham que a família é muito importante? Quantos acham? Quantos acham que trocar de carro é importante? Coloca no peso da balança. É importante trocar de carro? Se você puder comprar um carro com ar-condicionado no verão de Portugal, é muito importante, principalmente nesse momento, amém? Mas se você pegar e trocar o seu carro, porque você precisa de um ar-condicionado no seu carro, mas você se descapitalizar e a sua família sofrer, valeu a pena? Porque família é mais importante. Abre todos os vidros do carro e deixa o vento entrar, irmão. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Classifique melhor as suas decisões entre o que é realmente importante e o que não é importante, para que você fuja do hábito de decidir compulsivamente ou impulsionado pelas circunstâncias. Olha que Josué capítulo 24, 15 nos ensina. Olha que Josué capítulo 24, do versículo 15 nos ensina. Porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses que serviram aos vossos pais que estavam da além dos Eufrates, ou aos deuses do amorreu, em cuja terra habitais. O que o Josué está mostrando aqui? Gente, vocês precisam escolher para que lado vocês vão pender. Qual é o Deus que vocês vão servir? O que Josué está a mostrar aqui, um grau de extrema importância no estilo das decisões daqueles homens de servir ou não a Deus, de andar ou não com o Senhor. E então existe a grande frase que todos nós gostamos de declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque Josué diz: eu com a minha casa nós escolhemos servir ao Senhor. Isso é muito importante. Nós não vamos mais negligenciar o servir ao Senhor de seguir os falsos deuses dos nossos antepassados. Nós estamos renunciando isso que é muito menor, muito inferior, menos importante, para realmente dar valor àquilo que é importante. Outro ponto importante a respeito das suas bases nas decisões. Toda resposta que precisa ser dada no imediato, fuja delas. Toda resposta que alguém chega para você, você precisa me responder agora, fuja delas, não dê resposta nenhuma. Agora? Não, não é assim que funciona. Mas quantos de nós, muitas vezes, que não queremos desagradar alguém que nos faz uma pergunta como essa, às vezes a gente diz sim para a pessoa, só porque quer ficar agradando a pessoa. Mas depois quem colhe a consequência daquele sim imediato é nós. Então pare de dizer sim para perguntas que exijam de você uma resposta imediata, que não lhe deu tempo de pensar, que não lhe dá tempo de avaliar, que não dá tempo de considerar. Não decida, não interessa quem seja, irmão. Olha o que o texto de Tiago Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Toda resposta rápida que você tem que dar, é você que vai pagar a conta. Mas quando você vai consultar o Senhor, se você vai dar um sim ou não para aquilo que lhe foi perguntado, e você aprender a obedecer, ouvir a voz do Senhor, e você
o Senhor te der o sim ou te der o não, aprovar ou não aprovar, você vai se mover de acordo com aquilo que o Senhor te deu, e você vai ter paz. Existem muitas pessoas a sofrer nos dias de hoje, e talvez você está a sofrer por ter respondido rapidamente a alguém. Sabe por quê, queridos? O pastor Luciano fala uma coisa, isso está na Bíblia. E os cristãos são muito fracos nisso aqui, e eu quero trazer isso para você. No Brasil, existia um ditado que uma palavra era estabelecida antigamente pelo fio do bigode. As pessoas tinham palavra. As pessoas tinham caráter. Vai ser, vai ser. Mesmo cá em Portugal. Hoje, mesmo cá em Portugal, existem pessoas de palavra. Hoje cá em Portugal, a questão da palavra é muito importante. A Bíblia diz que aquele que jura, aquele que promete, que vai fazer alguma coisa e não faz, até com dano próprio, ele precisa cumprir aquilo que ele disse. É a Bíblia que diz. Mas quantos de nós cristãos falamos que vamos fazer uma coisa e não fazemos? E depois não queremos pagar o ônus de não ter feito. É cobrado e depois fica chateado porque foi cobrado, mas foi a pessoa que disse que ia fazer. Ninguém apontou uma arma ou qualquer outra coisa, ou obrigou aquela pessoa a decidir fazer algo. Ela disse, eu vou fazer assim. Pessoas que fazem promessas e não cumprem, como cristão. Pessoas que dizem que irão fazer algumas coisas e não fazem. Não pode ser assim, o crente não pode ser assim. O crente precisa ter caráter. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa ter caráter. Não interessa aonde você nasceu, qual família que você nasceu, porque você hoje é e eu sou uma nova criatura. Deus mudou a nossa natureza para nós fazermos as coisas do modo certo. Então é importante nós entendermos isso. Então fuja de toda resposta imediata. Outra coisa que é muito importante com relação às bases das suas decisões: não decida com base na cobiça. Não decida nada na tua vida com base na cobiça. Olha o que Tiago capítulo 4, versículo 2 nos ensina. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Toda decisão com base na cobiça, toda decisão com base na cobiça, onde Deus não foi envolvido, não tem a bênção de Deus. O texto mostra isso. Cobiçais e nada tendes. Porque Deus não trabalha com aquilo que é carnal, Deus não trabalha com aquilo que é pecaminoso, Deus não trabalha com o que é material pecaminoso. Deus arranca o pecado de nós, Deus arranca a natureza velha para que nós tomemos decisões de acordo com princípios da palavra do Senhor. Porque, queridos, existem decisões carregadas de cobiça que nos levam a praticar, inclusive, quebra de princípios. Quebras de lei dos homens. Existem cobiças que podem nos levar a desobedecer princípios jurídicos, regras jurídicas, leis estabelecidas. E quase sempre nós tomamos essas decisões por causa da cobiça. O que é cobiça? É querer uma coisa com a ideia ou o desejo de atender uma vontade carnal. Cobiça é querer ter alguma coisa dentro de uma gestão, administração carnal. A Bíblia vai dizer que acaso existe comunhão entre luz e trevas? Cobiça pertence às trevas. Está lá no meio do Gálatas capítulo 5, quando fala das obras da carne. Então não decida de acordo com a cobiça, porque o apóstolo Tiago diz, cobiçais e nada tendes.
Você até pode conseguir atingir um resultado inicial, mas por causa do modo como você decidiu, ou que levou você a tomar a decisão, aquilo pode em algum tempo se deteriorar, ou até vir a perder, porque não tem ali a bênção do Senhor. Então melhore a base das suas decisões. Outra coisa, não tome decisões na hora da raiva ou da frustração. Não tome decisões na hora da raiva ou da frustração. Não fale coisas na hora da raiva ou da frustração que depois vai ser difícil. Gênesis capítulo 4, versículo 7 nos mostra, quando Deus fala com Caim, ele diz assim no verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você sabe o que acontece? Por inveja, por inveja do irmão, porque o irmão alcançou diante de Deus uma aceitação pelo modo como ele se portou, ele decide matar o irmão. E o Senhor o alerta, o pecado jaz à porta, ele é contra você, mas você precisa dominar. Então não decida as coisas com base na raiva, não decida as coisas com base nas frustrações, não decida coisas da sua vida com base em alguma coisa que vai trazer desequilíbrio emocional. Pondere, avalie, porque nós vamos fazer ou decidir como o próprio Caim decidiu. Decisões de morte. Decisões que trará a morte sobre as nossas vidas, as nossas casas. Abandone a procrastinação. Abandone, querido, a procrastinação. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma diligente, olha a palavra que é diligente. O que é diligência? Decisão severa, decisão. É alguém decidido. Ele é diligente. Eclesiastes capítulo 11, 6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a sua mão, porque não sabes qual procederá, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O texto diz, semeia pela manhã, mas não procrastine não, semeie de novo à tarde, porque você não sabe qual das sementes você terá resultado. Decida, apoie-se no Senhor, acredite que Ele vai ser favorável com você. Outra coisa, mude o modo como você toma as decisões, negando-se a si mesmo. Queridos, muitas das nossas decisões, como eu estou a trabalhar aqui, é fruto da nossa carnalidade, é fruto das inquietações da nossa alma, da cobiça do nosso coração. E o único modo de nós não errarmos nisso é quando nós nos negamos. O Evangelho de Mateus capítulo 16, do 24 ao 27 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Se nós queremos o favor, se nós queremos construir um futuro abençoado, onde a paz reine, onde a harmonia reine dentro dos nossos lares, onde a nossa vida financeira prospere, nós precisamos viver princípio bíblico, nós precisamos viver obediência, nós precisamos negar a nós mesmos, as nossas convicções, muitas delas equivocadas, muitas delas fruto de um consciente coletivo, de uma ideia coletiva que não tem nada a ver com a palavra.
Às vezes uma cosmovisão adquirida pelo conviver das nossas famílias, a cultura das nossas famílias muitas vezes, que nos amarram, nos oprime numa perspectiva familiar de padrões que o Senhor diz lá em 1 Pedro 1,18 que Ele também redimiu. Padrões familiares cheios de pecados, desvios, que em Cristo Jesus foi redimido, para nós vivermos uma nova vida. Amém? Mas muitas vezes nós estamos cheios dos padrões das nossas famílias. Nós temos casamentos de padrão pai e mãe, nós temos cuidado dos filhos de padrão pai e mãe, nós temos vida financeira de padrão pai e mãe, nós temos relacionamento espiritual de padrão pai e mãe. E nós nunca entendemos que, às vezes, é preciso fazer uma ruptura com esses padrões que nos amarram. É preciso fazer uma ruptura com esses padrões que definem até o modo como nós decidimos coisas nas nossas vidas. Porque em Cristo Jesus já foi redimido e nós precisamos tomar posse para viver o melhor de Deus para os nossos lares. Amém? Amém? Se nós queremos mudar o modo como nós decidimos as coisas, nós precisamos entender que é necessário arrepender para recomeçar. Se eu quero mudar o modo como eu decido as coisas na minha vida, nós precisamos aprender a nos arrepender para poder recomeçar. Queridos, todo arrependimento é recomeço. Todo arrependimento é recomeço. Para você ter a sua vida cristã, você precisou se arrepender. Amém? Amém? Arrependimento é parte da vida cristã. Em algum momento da nossa caminhada cristã, nós podemos nos desviar da rota e nós precisaremos de arrependimento para recomeçar. Arrependimento para voltar ao lugar, arrependimento para poder achar o caminho, arrependimento para poder acessar o favor de Deus de novo, arrependimento para poder viver o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Então, arrependa-se para recomeçar. Só que arrependimento é mudança de rota, não é arrepender para fazer a mesma coisa, é arrepender para não voltar a fazer mais. Amém, querido? Isso envolve as nossas decisões. Olha o que Atos capítulo 3, verso 19 nos ensina: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença, olha isso, amados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, em que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Quando nós nos arrependemos, vem da parte do Senhor refrigério, vem da parte do Senhor favor e graça. Queria te dizer uma coisa para você. Talvez você viveu com um pai que mais amaldiçoou a tua vida com o estilo de vida dele, até com palavras, com práticas pecaminosas, num padrão distante da presença do Senhor. E agora você se converteu. Mas ainda você talvez lida com marcas de uma paternidade, de um estilo paterno que não foi tão bom. E quando você, e todos nós somos falhos, eu sou cristão, mas eu sei que eu sou falho. Eu tentei dar o meu melhor para os meus filhos, mas é possível que se você conversar com algum deles e perguntar: o teu pai errou com você em alguma coisa? É certo que ele vai dizer: o pai errou, mas o pai se arrependeu. É certo, porque a palavra do Senhor diz que nós pais tentamos dar o melhor para os nossos filhos, mas talvez a gente pode errar em alguma coisa ou outra. Mas a questão aqui não é o erro, a questão aqui é o conserto, porque o conserto abre caminho para recomeçar, para reconciliar, para haver cura no relacionamento, para haver perdão. Então, quando nós olhamos para esse texto, o texto diz: arrependei-vos, para que venham sobre vós, a palavra do Senhor diz, refrigério da parte do Senhor. Muitas vezes, amados, nós tomamos decisões erradas, achamos que porque nada aconteceu e aparentemente as coisas estão a caminhar,
que a conta não vai vir uma hora ou outra. Decisões erradas, presta atenção nisso, para você entender na prática. Decisões erradas é o mesmo que você ter um cartão de crédito, gastar o seu cartão de crédito, a fatura vai chegar para você pagar. Falta de arrependimento é a mesma coisa. Você está a gastar o seu cartão de crédito espiritual, e uma hora as consequências virão. E aí é duro, porque a palavra do Senhor nos ensina, melhor obedecer do que sacrificar. Então, mude o modo como você toma as suas decisões. Muitas vezes, amados, o diabo ele não precisa te parar. O que ele só precisa é te atrasar. Muitas vezes o diabo ele não quer te parar, ele só quer te atrasar. Ele quer te manter prisioneiro de uma mentalidade errada. Ele quer te manter prisioneiro dentro de uma perspectiva equivocada. Ele quer te manter prisioneiro dentro de decisões que você não permite alterar, de decisões que você não permite mudar. Ele quer te manter prisioneiro enquanto você não perdoa, enquanto você não reconcilia, enquanto você não perdoa alguém. Ele quer te manter prisioneiro ali. Ele quer te paralisar. Sabe? Ele quer te manter prisioneiro em coisas que você precisa restituir para as pessoas. Restituir dignidade para alguém que você roubou. Restituir coisas que você tirou. Restituir. Lembra do pagador de impostos? Que quando a salvação entra na casa dele, ele diz, e Jesus não pediu isso para ele diz assim: se eu fiz algo contra alguém hoje, eu decido restituir. E muitos de nós às vezes fizemos algo contra alguém, recebemos o perdão de Deus daquele erro que nós cometemos, mas nunca voltamos lá para pedir perdão contra aquela pessoa que nós ferimos. Às vezes é familiar, às vezes é no trabalho, às vezes é a esposa, às vezes é o marido. Nós precisamos refazer o caminho. Por isso, deixa eu lhe dizer algo. Muitas vezes o diabo não precisa te parar, ele só precisa te atrasar. Se ele te atrasar, ele conseguiu reter a ação de Deus na tua vida. E ele vai trabalhar com isso. Por último, 3. Como tomar decisões corretas? Parece até hoje o culto está parecendo como é que é aquele negócio, como é que as pessoas fazem, hein? Um coach, né? Uma coisa assim, um culto coach hoje. Como tomar decisões corretas? Primeiro, aprenda a ouvir o Espírito Santo, querido. Isso não é brincadeira. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele fala. O Espírito de Deus é uma pessoa, ele fala. Nós estamos a viver na dispensação do Espírito Santo de Deus. Ele foi enviado na terra para nos auxiliar. Ele é chamado de o Consolador, o Auxiliador, aquele que nos guiará a toda a verdade. Nós precisamos buscar o Espírito Santo através de oração para tomar decisões. Nós precisamos perguntar. Lembra que eu falei sobre o senhorio de Cristo? O crente não decide sem antes perguntar a Deus, a Jesus, como seu Senhor e Salvador. O crente vai aos pés do Senhor, mas quanto de nós crentes? E eu preciso trazer aqui uma animação para o teu coração. Irmão, ora! Não negligencie sua vida de oração, custe o que custar, você precisa orar. É uma questão de vida ou morte nas suas decisões. Você precisa orar, irmão, para tomar suas decisões, para ouvir o Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: assim pois como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Hoje,
se ouvides a sua voz. Então, o que eu estou a falar hoje? O hoje decide o amanhã. Se essas palavras estão a falar com o teu coração, hoje é o dia de você corresponder ao Espírito Santo, amém? Amém? Como tomar decisões corretas? Obedeça a palavra de Deus. Em que lugar ou onde na palavra de Deus existe uma desobediência no teu coração? Obedeça. Josué capítulo 1, versículo 8, olha o que o Senhor diz a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes, preste atenção nisso, medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Medite nele dia e noite. Olha o que o texto diz, como promessa do que o Senhor fala para Josué: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pastor, eu quero ver meus caminhos prosperando, eu quero ser bem-sucedido, eu quero prosperar emocionalmente, financeiramente, familiarmente, espiritualmente. Palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. Quanto tempo, irmão, você gasta lendo a palavra do Senhor, que vai lhe instruir para tomar as decisões na sua vida? Precisamos pensar sobre isso. Como tomar decisões corretas? Mantenha-se, seja perseverante, não desista nisso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, olha o que Paulo diz a Timóteo: medite estas coisas e nelas ser diligente, perseverante, constante, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Irmão, se você vê um crente prosperando, se você vê alguém vencendo na vida, talvez ele está a praticar isso, ele está a ser perseverante, ele está a ser constante, na obediência dos valores, princípio da palavra de Deus. Não para de confiar na palavra, não para de crer e obedecer a palavra. Ele está a ser perseverante naqueles princípios e valores da palavra que farão com que ele seja bem-sucedido. Você está comigo aqui? Fala para o irmão que está ao seu lado: persevere na palavra. Por último, que eu creio ser o mais importante, nós podemos ser exímios conhecedores da palavra, teólogos, doutores dos princípios bíblicos, conhecedores de chaves bíblicas, conhecedores até do hebraico, do aramaico, do grego, do latim, da vulgata latina, qualquer coisa. Se não tiver confiança em Deus, não adianta nada. Se nós não confiarmos em Deus, o conhecimento que eu tenho se torna nulo. Porque conhecimento sem prática não muda a nossa vida, não muda a nossa história. Não muda, não muda. Nós precisamos entender que é muito importante conhecer a verdade nos liberta. O processo de conhecer a verdade esta que nos liberta, é para que nós pratiquemos agora a nova verdade que nós possuímos. Conhecer a verdade que me liberta é praticar a nova verdade que agora eu carrego em mim. Faz sentido? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu queria convidar você a repetir algo comigo. Pastor, hoje está parecendo uma classe de escola bíblica. Amém? Você me ajuda aqui? Fala assim comigo: a fé é um recurso divino para acessar o sobrenatural, mas é a obediência o caminho. Vamos lá? A fé é o recurso divino para acessar o sobrenatural, mas é a obediência o caminho.
Por que fé é recurso divino? Porque Deus nos deu fé. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 3. Ele repartiu uma medida de fé a cada um. Mas é a obediência que pavimenta este sobrenatural. Você pode ter fé, irmão. Você pode ter fé. Pode ter uma fé muito grande. Mas se não tiver obediência, não existe pavimento para você andar. Onde está escrito isso, Jesus? Os discípulos estavam no mar. Jesus veio andando sobre as águas. Pedro todo animadão. Os discípulos primeiro achando que era um monstro, que era um fantasma. Pedro pega e diz para Jesus: Jesus, é você mesmo? Sou eu. Manda-me ter aí contigo. Deixa eu viver o sobrenatural, tenho fé para isso. Então vem. Pedro sai do barco, porque ele está no vem. Obediência à voz do Senhor, ao comando do Senhor. Então vem, obediência. Pisou na água, pavimentou. Começou a viver o sobrenatural. Tirou os olhos da obediência, começou a olhar para os ventos, para as circunstâncias, negociando princípios e valores, começou a afundar. O que ele clama? Socorre-me, Senhor! Porque sabia que Jesus era um Deus confiável. Às vezes, amados, nós temos acesso para o sobrenatural, fé para o sobrenatural, começamos a andar em obediência por causa das circunstâncias, nós negociamos. Mas nós devemos saber que na negociação que nós fazemos dos princípios, nós vamos afundar. E o único jeito de retomar é nos voltar para Ele e pedir: me socorre, volte a confiar nele de novo. Volte a confiar nos seus princípios, volte a confiar nos seus valores. Então Ele resgata, e o pavimento é refeito. Jesus não trouxe ele no braço, por sobre as águas. Ele voltou andando com Jesus para o barco. Então nós precisamos entender que fé é um recurso divino para acessar o sobrenatural, mas a obediência é o pavimento que me leva até lá. Sem obediência, não tem como. É possível que você nessa manhã se sinta paralisado. E provavelmente Satanás está por detrás desse cenário, por causa das suas escolhas erradas. Talvez pela incredulidade, dúvida, medo. E a palavra do Senhor vai dizer em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Quando você age com incredulidade, quando você permite que a dúvida entre no seu coração, quando você permite que o medo conduza os seus passos, você deu lugar para o maligno te aprisionar. Você deu lugar para o maligno te atrasar. E o texto diz, não deis lugar ao diabo. Mas eu creio que no Senhor isso pode ser mudado nessa manhã. Eu creio que hoje você pode fazer novas decisões, porque há uma promessa na palavra do Senhor, para que nós possamos fazer novas decisões, e paremos talvez de reclamar, murmurar, questionar, chorar, duvidar, ou qualquer outra coisa emocional ou sentimental, que conduz o nosso coração, e voltemos a andar por fé, debaixo da obediência, crendo naquilo que Deus disse para cada um de nós. A promessa que existe está em Zacarias, capítulo 8, versículo 12. Ele diz assim, porque haverá sementeira de paz, e a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Uma promessa na palavra do Senhor, em Zacarias. Quando nós nos apegamos à palavra do Senhor, eu creio nesta manhã, que o Senhor está nos chamar para viver dias melhores, amém? Você pode dizer isso, o Senhor está a me chamar para viver dias melhores. Contudo, amado, nós precisamos mudar o modo como nós decidimos as coisas das nossas vidas. Nós vamos tomar decisões certas. Pastor, eu começo como? Como eu começo a mudar esse quadro na minha vida hoje? Eu vou te dar a resposta.
Hebreus capítulo 4, verso 16. Como nós começamos a mudar o quadro de decisões equivocadas nas nossas vidas. Não há outra maneira se não for essa. Hebreus capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, pois, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Talvez essa manhã seja a manhã que você precisa se voltar para o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Talvez essa seja uma manhã em que você precisa quebrantar seu coração de fato e de verdade, e se arrepender dos maus caminhos, das decisões erradas da vida, das escolhas erradas da vida, e permitir que a graça, a misericórdia dele se revele favorável para com você, amém? Você está comigo aqui? Então talvez nessa manhã você vai precisar se arrepender das decisões erradas, de procrastinar, de não obedecer o que Deus já talvez te pediu. Então, amados, decida hoje fazer uma nova semeadura diante de Deus, para que a sua colheita seja uma bênção na tua vida, na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde. Decida hoje. O hoje decide o amanhã. A pergunta que eu quero encerrar para nós orarmos é: como você quer o seu amanhã? Nessa manhã o Espírito Santo de Deus te pergunta isso. Como você quer o seu amanhã? Como você quer estar daqui 5 anos? Como você quer estar daqui 10 anos? Nós pensamos só no imediato, porque quando nós pensamos no futuro, o futuro é construído. O futuro ele não é alcançado imediatamente. O futuro é construído a partir das decisões que você toma. E nessa manhã o Senhor está abrindo os braços dele para dizer para você: filho, eu quero te levar para um futuro abençoado. Eu quero levar você para uma estação de graça e de favor. Mas é preciso fazer novas decisões. É preciso novos posicionamentos. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Vou pedir para o pessoal apagar as luzes aqui, deixar um clima mesmo assim, quietinho. Feche os seus olhos nessa manhã, irmão. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, eu lhe peço nessa manhã, não saia desse lugar. Se tiver coisas que você precisa se arrepender no altar de Deus, seja corajoso, ousado, não se esconda por detrás da vergonha, porque a vergonha é uma paralisia. Não se esconda por detrás do medo, porque o medo é uma paralisia. Não se esconda por detrás do que vão pensar de mim, porque isso é uma paralisia. Se você precisar vir ao altar nessa manhã para se arrepender, venha, sai do seu lugar. Você está diante de Deus, ninguém tem nada a ver com a tua vida, porque essa é uma manhã de novas decisões. Talvez você vai precisar decidir se despedir de pessoas nos seus relacionamentos. Talvez você vai precisar decidir se despedir de coisas da sua vida, para você poder acessar o que Deus tem para você. Talvez você vai precisar se arrepender de decisões que você fez, e talvez você está a reclamar, questionando a Deus porque não está dando certo. E o Senhor está a dizer para você nessa manhã: só vai dar certo se você me incluir nas tuas decisões. Está a colher aquilo que você semeou, está a colher as decisões que você fez por si só. Eu não estava ali. Feche seus olhos. Eles vão ministrar uma canção. Enquanto eles ministram essa canção, se você quiser sair do seu lugar e vir cá à frente, nós vamos orar depois a seguir, em nome de Jesus.